Aleluias! Deus seja louvado por mais um dia. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero começar nosso dia agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas misericórdias dEle em nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Eu queria dedicar esse tempo inicial a gente orando, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome para todo sempre, engrandecido seja o Senhor. Nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é fiel e as Suas misericórdias, elas duram para sempre. Muito obrigado por ter nos permitido levantar de nossas camas nesse dia, enquanto muitos não chegaram a fazer uso disso. Foram recolhidos. Muitos sim até mesmo terão tido a oportunidade de conhecer o Teu nome. Misericórdia, Senhor, misericórdia pelas vidas, pelas almas que estão se esvaindo, que estão se perdendo sem conhecer o Senhor. Misericórdia de nossas vidas, Senhor, por muitas das vezes não falar o quanto deveríamos falar e anunciar do Teu nome, do plano da salvação. Nos ajuda nesse dia a entendermos que o Senhor nos chamou para fazermos diferença. Senhor, nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor, reconhecemos que não somos nada sem a Tua presença, sem a Tua direção. Nós queremos Te apresentar nossas vidas, Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, em súplica pela Tua misericórdia. Atende o clamor do Teu povo nesse dia. Vai de encontro nesse momento a cada coração, Senhor, que se encontra aflito. Cada coração, Pai, que se encontra necessitado de ouvir a Tua palavra, de ter um encontro pessoal com o Senhor. Hoje foi o dia que o Senhor marcou, que o Senhor programou para marcar vidas. Cada pessoa que vai ver essa ministração agora online junto com a gente ou em tempo futuro, cada pessoa que vai ver no tempo determinado pelo Senhor, porque foi o Senhor que já determinou esse encontro. Nós queremos rasgar nossos corações, dizemos ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, que o Senhor tem livre acesso à nossa mente para poder trazer a palavra precisa, para poder revelar o Teu reino ainda mais para os nossos corações. Muito obrigado por esse dia, nós entregamos esse tempo precioso ao Senhor, te convidamos a fazer presença, Espírito Santo, em nossas casas, auxiliando o nosso entendimento sobre cada palavra que vai ser dita. Que o Senhor fale conosco de forma poderosa e assim nós apresentamos esse momento ao Senhor. Te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. Aleluias. Hoje é um dia muito especial, é um dia muito importante, né? Hoje nós estamos comemorando aí o Dia dos Pais. Sabemos que Dia dos Pais, assim como todos os dias, eles acontecem todos os dias. A gente sabe que por trás de muitas coisas existe aí o sistema capitalista, o mercado consumidor por trás de tudo isso. Mas claro que a gente não vai deixar de desejar aqui o nosso feliz Dia dos Pais para esses homens, varões valorosos que têm dedicado suas vidas aí a cuidar de suas famílias, de cuidar de seus filhos. Então, a todos aqueles que se encontram em estado de pai nesse momento, o nosso feliz Dia dos Pais, desejamos que você receba a sabedoria, a direção, graça de Deus para poder instruir seus filhos e guiar sua casa na direção de Deus, que é o que mais importa. Amém? Amados, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que vem me incomodando desde quando iniciou o mês de agosto. E o interessante é que eu acordei no início de agosto com isso na mente. Porque eu não sei aí aonde você está nesse momento, em qual país você se encontra, mas aqui no Brasil nós temos uma cultura, né, que o mês de agosto é conhecido como o mês do desgosto. E será
que realmente o mês de agosto é considerado um mês do desgosto? Alguns dizem que o mês de agosto é o mês de agosto de Deus. E eu acho muito interessante esse termo, agosto de Deus, que é um termo totalmente propício à ação de Deus para a humanidade. Porque, de fato, tudo que existe, tudo que acontece é agosto de Deus. Então eu fiquei com isso na cabeça e me perguntando como pode um mês que dizem que é o mês do desgosto levar esse peso tão negativo e essa forma de enxergar, né? Essa tradição de enxergar dessa forma, né? Então eu queria falar com vocês hoje em relação a esse tema. O tema hoje é agosto. Bem-vindo agosto, agosto de Deus. Você, quando vai para a cozinha fazer o seu alimento, a primeira coisa que você faz é separar os temperos, né? Então, agosto de Deus significa que Deus ele vai temperar, ele vai dar o gosto segundo a sua vontade para minha e para a sua vida. É assim que eu tenho entendido o mês de agosto. É o mês do controle total. Não só agosto, mas agosto por conta desse misticismo, dessa tradição que muitos adotam, acaba indo por esse lado e acaba até pejorando esse nome, né? Tem gente que até usa, agosto de Deus. Alguns brincam e perguntam, quando é que você vai casar? Eu vou casar em agosto, agosto de Deus. De fato, a aplicação de agosto de Deus é uma aplicação positiva. Porque entende-se que você está depositando aquilo que você espera nas mãos do seu Criador. Visto desse ponto, agosto de Deus é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Ou seja, depositar tudo na vontade de Deus para as nossas vidas. E eu pesquisando de onde é que nasce essa cultura, de onde é que vem essa tradição, né? Eu pesquisando eu vi que isso daqui nasce no tempo do mercantilismo, na época das grandes navegações, né? Nós somos colonizados por Portugal e lá na época das grandes navegações, quando o pessoal ia às grandes navegações, normalmente elas saíam em agosto. Então as mulheres não gostavam de se casar em agosto por conta justamente desse procedimento em que os homens embarcavam em agosto. Agora imagine a criatura com tudo preparado, casar em agosto e na primeira semana o marido zarpar, não ia aproveitar nada da lua de mel. Então aí começa a criar essa cultura de agosto, um mês de desgosto, porque muitas mulheres não queriam casar. Agora a vantagem é que no mês de agosto, por conta disso, se torna aí o mês mais barato para poder se casar, né? Então fica aí a dica. Na Argentina existe uma crendice também para o mês de agosto, em que as pessoas elas não lavam a cabeça no mês de agosto. Agora imagina você chegar lá na Argentina e você encostar numa pessoa e começar a sentir aquele cheirinho, né, exalando da cabeça, por conta da pessoa que adotou aquela crença de que se você lavar a cabeça em agosto você vai atrair algo negativo para sua vida. Existem outros procedimentos que acabam embasando, respaldando essa cultura negativa no mundo, fazendo com que as pessoas entendam o mês de agosto como um mês de ações negativas. Porque, por exemplo, foi no mês de agosto em que aconteceram mortes de muitos atores famosos. Marilyn Monroe, Elvis Presley, né? Aqui no Brasil o acontecimento com Jânio Quadros, até mesmo com Juscelino Kubitschek, quer dizer, João Goulart. A morte da princesa Diana aconteceu também em agosto. Outros fatos negativos também que aconteceram em agosto: os Estados Unidos lançaram as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki,
o início da Primeira Guerra Mundial em agosto e assim por diante. Eu gostaria de ler com vocês o que é que acontece. A gente entende tudo isso aí como crenças, como crendices populares, né? Porque é até de trazer uma certa estranheza, porque se um mês a gente chama o mês de agosto, claro que alguns entendem também por conta da cultura romana, né? Por exemplo, o mês de julho recebeu o mês de julho por conta do imperador Júlio César. Não diferente o mês de agosto, recebeu o mês de agosto por conta do imperador César Augusto, o Augusto César. Então, Augusto ele queria que o mês dele também tivesse 31 dias. Observe. Se você for contar, janeiro 31, fevereiro 28 ou 29, março 31, abril 30, maio 31, junho 30, julho 31 e agosto 31. Ele não queria ficar por baixo. Então, essas crendices foram rodando ao mundo e fizeram com que essa cultura de entender o período de agosto, o mês de agosto, como um mês ruim, fez com que pessoas entendessem isso como crendices e adotaram para suas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: para toda palavra distorcida, existe uma verdade bíblica que rebate essa mentira, esse engano. E eu quero aqui me apoiar com vocês, trazendo o entendimento de que agosto, de fato, é um mês feito a gosto de Deus, temperado pela mão de Deus, para a minha vida e para a sua vida. E se você ainda tem em sua memória que agosto é um mês repleto de maldições, nós vamos quebrar todas elas aqui agora. E começar a entender que não só agosto, como todos os meses, eles são todos dirigidos, guiados perfeitamente pela direção de Deus. Eu quero começar lendo Salmos 104. Nós vamos ler ele todo porque tem muitas verdades aqui que a gente precisa entender para começar a quebrar essa mentira do maligno sobre esse tipo de crendice. Lamentavelmente, vocês acreditam que ainda existem até mesmo crentes que têm nas suas casas a Bíblia aberta em cima dos móveis, abertos lá, ou no Salmos 91 ou no Salmos 23, e usam como amuleto da sorte. Amigos, não é o livro em si que tem o poder de afastar coisas ruins. Não é o livro em si que vai fazer com que as coisas sejam impedidas de acontecer na sua vida. Mas sim, o que vai fazer acontecer é a sua vida de obediência, de dedicação ao Criador do céu e da terra, o nosso Deus. Então vamos ver o que é que diz o Salmo 104? Começa dizendo assim: bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto de luz, como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dão clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Olha só, a gente começa a perceber aqui nesses salmos que o Senhor, Ele fez o céu e a terra, Ele criou tudo e começa agora a ter ações de delegação, de autoridade. Então, por que eu e você ainda nos abatemos diante dessas mensagens do mundo? Porque a gente ainda precisa se enquadrar nessas questões mundanas. Em Romanos Paulo fala muito claramente que nós não devemos nos moldar aos padrões do mundo. Antes devemos mudar o nosso entendimento pela renovação da nossa mente.
Se permita nesse momento receber a renovação desse entendimento. A crendice popular não é para mim, não é para você, nem para ninguém. Essas questões são mentiras do inimigo para poder distorcer aquilo que o Criador fez e continua fazendo e continuará fazendo, porque Ele não muda. O nosso Deus, Ele é o mesmo que foi ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo Deus amanhã. Ele cuida de mim, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste, as águas subiram acima dos montes. Diante das trevas, diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite. Olha só, Ele estabeleceu um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Faze jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens acima saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Deus, Ele é o perfeito Criador e Ele está no controle de todas as coisas. Você ainda continua duvidando disso? É Ele que fez crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Não é a minha força, não é a sua força, não é o seu entendimento. Ele que faz tudo acontecer. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho. E nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas cavernas, em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer, aonde novamente vai acontecer o ciclo natural da vida. Os homens levantam, quando o sol levanta, trabalham até o sol se pôr, e à noite os animais selvagens começam, aqueles que têm hábito noturno saem à caça. Vejam como Deus é perfeito nos mínimos detalhes. Ele faz todo o processo da terra, desde o sol nascer até o sol se pôr. O sol durante o dia para poder gerar luz, clareza. À noite ele traz aquela luz mais branda para poder separar a noite e o dia. Deus, ele faz tudo perfeito. Mas os homens gostam de assumir entendimentos distorcidos e acabam caindo nessas armadilhas que a gente viu aqui. Agosto, mês do desgosto? Será? Pelo que a gente tem visto, não, né? Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que a criaste. Eis o mar, imerso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhe deis o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó.
Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovadas a face da terra. Pendure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. Queridos, não há dúvida de que Deus ele criou tudo e está no controle de tudo. Em Mateus capítulo 10, versos 29 e 30, diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos dos céus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Como é que a gente pode dizer que Deus ele não está no controle, ele não sabe de todas as coisas, se até mesmo a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça ele sabe todos? Em Atos 14, versos 15, ele diz assim: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Amados, se afastem dessas questões vãs. Hoje a gente começa a entender melhor de que Deus ele fez o céu, fez a terra, tudo que nela há, e ele está no controle de todas as coisas. Como é que eu e você vamos abrir as nossas bocas para dizer que a gente está vivendo um período de desgosto? Claro que para os filhos das trevas, os filhos da desobediência, a linguagem que eles utilizam é a murmuração, é a queixa, é o rancor. Eles adotam uma postura de autocomiseração. Eles gostam de vitimizar as coisas. Eles gostam de atrair coisas negativas para si, porque não experimentam as verdades de Deus. Ou melhor, não querem abrir o seu coração para essas verdades. Antes preferem viver uma vida de engano, se fazendo sofredores por tudo aquilo que ouvem como as mentiras do inimigo, e alimentam a sua alma com essas mentiras. Entretanto, os filhos de Deus têm nas suas bocas o louvor, a gratidão, o reconhecimento por tudo que ele fez e fará e continuará fazendo. A linguagem do reino de Deus é o louvor e a gratidão. Por isso, nós seguimos a nossa vida dando glórias a Deus, porque os filhos de Deus se permitem viver aquela paz que excede todo o entendimento, e com isso conseguem, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de desespero, glorificar ao único que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Mesmo em tempos de dificuldades, conseguem levantar seus lábios em adoração, em reconhecimento e gratidão ao Senhor por tudo que tem vivido e passado. Em Salmos 24, versos 1, o salmista diz: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Tudo pertence ao Senhor. Se a gente for lá para Romanos 11:35, o que é que a palavra fala? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
O Senhor está no controle, Ele fez e Ele está no controle de todas as coisas. Não se desespere, não vá pelo caminho da murmuração, da queixa. Não adote para a sua vida crendices populares que dizem que se você passar por debaixo de uma escada você vai atrair má sorte. Existem pessoas que quando vem um gato preto atravessam a rua por conta de misticismo. Primeiro, já tem até um ponto negativo aí, porque adotam o gato preto, uma expressão de racismo, totalmente repugnante isso. Olhe como Satanás distorce as coisas. O papel de Satanás é de matar, roubar e destruir. Ele tem por intenção distorcer tudo aquilo que Deus ele preparou para os homens. Vocês lembram quando Jesus ele é levado ao deserto para poder ser tentado? Satanás aparece para ele e Satanás confronta Jesus dentro da palavra. E o que é que Satanás fala? Olha, se tu és realmente filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pão e come. Sabendo Satanás que Jesus estava jejuando durante 40 dias. E Jesus ele vai na palavra. E Jesus rebate com a verdade bíblica dizendo: olha, Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que nós precisamos entender é que nós necessitamos nos alimentar com a sua palavra, ter uma vida de relacionamento com Deus, para que quando a gente for tentado, vier as mentiras de Satanás, a gente saber como usar das ferramentas necessárias, corretas, e confrontar Satanás, e não permitir que esses enganos, essas mentiras impactem a nossa vida, a ponto de distrair aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quantos começaram a sua jornada e acabaram parando no meio do caminho? Aí eu me lembro daquele filme O Peregrino, que o ator principal tem o nome de cristão e ele tenta alertar a sua família e aquela cidade de que o fim estava vindo, que Jesus iria voltar. E na caminhada de cristão, ele começa a encontrar algumas pessoas nesse caminho rumo ao encontro com o Senhor. E algumas dessas pessoas se apresentam como boas pessoas, mas na verdade levam o cristão a desviar o caminho e pegar atalhos. Mas pela misericórdia de Deus, Ele envia o seu anjo, o seu mensageiro, o seu Espírito para poder dirigir ele e poder voltar ao caminho. E quem ainda não leu o livro ou assistiu o filme, eu recomendo. Todo cristão deveria ver, porque faz uma reflexão perfeita da nossa caminhada rumo ao nosso encontro com o Criador. Amados, eu queria finalizar essa palavra lendo com vocês outro salmo, o Salmo de capítulo 91. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 12. E com esse salmo eu quero fechar essa palavra mostrando a vocês que, diante de tantas verdades bíblicas que nós observamos aqui ao longo dessa palavra, eu quero fechar com esse salmo. E eu quero que vocês tenham esse salmo como uma verdade bíblica, não por conta de que muitos ainda deixam em suas casas a Bíblia aberta no Salmo 91, mas eu quero dizer para vocês que não é o ato de você deixar o livro aberto, mas eu quero ministrar na sua vida nesse momento o poder das palavras que são encontradas aqui nesses versículos.
Eu quero entregar para vocês aqui a chave para você rebater as mentiras de Satanás que tem engodado a muitos. Muitos nesse mês de agosto, incrível como nas redes sociais começaram a aparecer postagens. Agosto, mês do desgosto. E isso gera incômodo, porque a gente sabe que não é necessariamente um mês do desgosto, mas sim um mês em que o Senhor tem separado para a gente as suas verdades. É um mês em que Deus ele tem continuado trabalhando em meu favor e em seu favor. Então, amados, vamos abrir aí Salmos 91, dos versículos 5 ao 12, que diz o seguinte: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece nem pedra alguma. Forte isso, né? Mas é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Vocês conseguem perceber que quando a gente coloca o Senhor como o nosso Deus, Ele cuida da gente. Quando a gente coloca o Senhor como nosso refúgio, Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então, qual é o segredo, Wilton, para a gente poder ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, da gente não aceitar e adotar essas práticas mundanas em nossas vidas? Reconheça o Senhor como Senhor da sua vida, para que, como consequência, você receba o poder da salvação. E eu quero te fazer um convite nesse dia. Eu quero te convidar, se você ainda não confessou o Senhor em público, eu quero te convidar, eu quero fazer um desafio para que você entregue a sua vida hoje àquele que te formou de uma única vez, sem reservas, sem prisões. Nós vamos orar aqui agora. E todas as prisões que têm segurado você, elas vão ser rompidas nesse momento no poder do nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor, Ele fará todas as promessas na sua vida serem cumpridas. Não permita, não adote mentiras de Satanás na sua vida. Não temos mais tempo de perder tempo com esses enganos. O Senhor está voltando. E você vai querer ser comparado como aquelas virgens imprudentes que não alimentaram as suas lâmpadas com azeite, e quando o noivo veio, elas não puderam entrar para celebrar com o noivo. O noivo está voltando. E até quando você ainda vai esperar para poder tomar essa decisão? Eu quero te desafiar, porque é bom a gente declarar dentro dos nossos corações que a gente tem em Deus. É bom a gente ter um entendimento de que o Senhor, Ele é o Deus de nossas vidas. Mas é necessário que pela nossa boca nós confessemos que Ele é o Senhor de nossas vidas. Então eu quero te desafiar nesse momento e orar comigo, para que você entregue a sua vida ao Senhor. Amados, nós não temos mais tempo. O Senhor está voltando, o Rei está voltando. Aleluias. E Ele quer que você celebre junto com Ele no grande dia. Não se permita adotar as mentiras de Satanás. Eu quero que
você faça essa oração comigo nesse momento. Coloque a mão no seu coração e confesse junto comigo nesse momento. Querido Deus, eu quero nesse momento, não apenas com o meu coração, não apenas com a minha mente, confessar que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu quero nesse momento, Pai, abrir a minha boca e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o socorro bem presente nos tempos de angústia que eu tenho vivido. Nesse momento eu reconheço que sou pecador e que vivi fora dos teus caminhos por muito tempo. E quero te convidar, Deus, nesse momento, por conta do sacrifício de teu Filho amado Jesus na cruz, por ter morrido por meus pecados e ter se feito, Deus, pecador por minha vida, levando sobre si todas as minhas dores. Nesse momento eu te convido, entra no meu coração e faz morada. Assuma o trono da minha vida e assuma o governo da minha vida, Pai. Nesse momento eu confesso Jesus como teu filho e reconheço que necessito viver uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Escreve, Pai, nesse momento o meu nome no livro da vida. E que eu possa, Pai, celebrar junto com o Senhor e com os meus irmãos naquele grande dia, o dia da vitória. Nesse momento eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amados, eu quero te dizer que todas as prisões que Satanás tinha na sua vida foram quebradas nesse momento. Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida. Deus, ele te amou, ele te separou para que você vá e dê frutos. Deus, ele te separou para viver uma vida de relacionamento íntimo com você. Viva esse relacionamento. Experimente no máximo do amor de Deus para a sua vida. Nós temos os nossos contatos, nós temos as nossas redes, os meios de comunicação, onde você pode estar entrando em contato comigo ou com o pastor Jackson. Nós teremos o maior prazer de te acompanhar, de te orientar. Nós temos aí o canal do YouTube, que é o canal Igreja Andante. Peço que você se inscreva, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha aí nas notificações. Compartilhe também essa ministração para o máximo de pessoas serem alcançadas por essa palavra, para que as mentiras de Satanás venham a ser caídas por terra pelo poder da verdade, da palavra. Temos o Instagram, que você encontra a gente lá também no Igreja Andante. Então se inscreva, manda uma mensagem pra gente, deixa o seu contato lá no nosso direct, ou deixa um comentário aí com o seu contato, que a gente lhe dá um retorno. Quero dizer que Deus, ele vai marcar a sua vida. Não só por conta desse mês de agosto, que é um mês de libertador, é um mês de bênção. Esse ano é um mês de bênção. Cada mês tem sido um mês de bênção. Mas como assim, Wilton? Mesmo com todo esse processo aí de pandemia, é porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. E ele não muda. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, com uma bênção da revelação dele sobre a sua vida. E que o Senhor te dê a paz. Um dia abençoado, um feliz Dia dos Pais para todos os pais. E que esse domingo seja um dia marcante para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e até a próxima semana. Deus te abençoe.